Bom dia, crianças. Continuando nossa aula de sábado passado, nós iremos dar continuidade à Mesopotâmia, sobre Mesopotâmia. E então nós falávamos sobre o quê? Lá na página 92, eu apresentei para vocês a página 91, sobre que a gente ia estudar a partir de quê? Dos tesouros arqueológicos deixados por uma sociedade muito importante, certo? Então, nós vinha o que eu falava que nós ia a partir de que do estudo da Mesopotâmia a partir do seu rico legado, né? Um rico legado. Quem vai nos trazer isso são o quê? São os achados nos sítios arqueológicos, o que estava guardado, pois agora dando continuidade aqui na página 92, no seu livro, nós vamos ver aqui a localização crescente fértil da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia formava, juntamente com outras civilizações da região, um conjunto de povos chamado de crescente fértil. O que é esse crescente fértil? Era uma extensão faixa de terra em formato de lua crescente. Vocês observam aí. Então, trazendo para cá, bem na página 92 também, continuando aí nesse mapa, a Mesopotâmia e divisão política atual, nós vamos encontrar aqui, repare que o Iraque é o país atual que ocupa a maior parte do território da Mesopotâmia, certo? Então, o território que é da Mesopotâmia hoje é totalmente chamado Iraque, viu? Então, nós vamos... Então, no caso, a Mesopotâmia quer dizer cidade, terra entre rios, porque a palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. A Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o rio Tigres e o rio Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico, certo? Também que nós vamos ver aqui é o rio Tigre, vocês estão vendo aqui, e aqui abaixo nós temos o rio, temos ele, o rio Tigre, e temos o Eufrates, certo? O rio Tigre na região Iraque e no rio Eufrates, região da Síria, certo? Então, criança, dentro disso aqui, em ver esses rios, nós voltamos para falar um pouco sobre a vegetação e o clima quente e seco que tornava a região desfavorável à vida humana. Mas graças ao aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates, por meio do trabalho coletivo e direcionado, a Mesopotâmia transformou-se em um polo de atração para diferentes povos e berço de culturas ricas e variadas. Então, aqui que eu fiz a pergunta para vocês, por que os rios são tão importantes para os seres humanos? Acredito que vocês deverão responder, ou vocês responderam, mais ou menos assim, porque fornecem água e servem ao transporte de pessoas e produtos. Certo, criança? Porque aqui é uma questão ambiental, mas que eles souberam se sobressair, mesmo tendo um clima desfavorável. Eles souberam se sair. Nós vamos ver a história do Egito também, que é a mesma coisa com o rio Nilo. Então, aqui é o rio Tigre, aqui é o Eufrates. Aí aqui vem a pergunta para vocês, para fazer uma revisão. Como era a região da Mesopotâmia? Quais os países atuais fazem parte da antiga região? Então, a região da Mesopotâmia ela era seca, como eu falei, desértica de clima quente. E quais os países atuais fazem parte da antiga região? Os principais países, lá aqui no mapa, vocês observam o mapa da página 92, vocês vão encontrar que é o Iraque, o Irã, o Irã, o que mais? O Kuwait, Turquia e Síria. E qual a origem e significado da palavra Mesopotâmia?
de origem grega, significa o quê? Terra entre rios, por causa da presença dos rios Tigres e Eufrates. Agora nós vamos ver os povos, porque nós falávamos como que eles superaram os desafios. Esses povos dessa região, eles souberam aproveitar as águas do rio Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, cultivar alimentos e assim evitar longos períodos de fome tão comuns naqueles tempos. Então, construíram cidades, desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita e nos deixaram um importante legado. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Mas nós vamos ver hoje só os sumérios e os acádios, certo? Os sumérios, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, eles estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia e formaram importantes cidades, a exemplo da cidade de Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Então, aqui dá de nós olhar aqui ao lado as ruínas da cidade de Ur, antiga Suméria, atual Iraque. Essa cidade de Ur foi palco de filmes falando, tinha-se o Ben-Hur da cidade de Ur. Ben-Hur era o bem da cidade de Ur, certo? Muitas pessoas assistiram esse filme. E aqui também, dos sumérios ainda, aqui é no sítio arqueológico da cidade de Uruk, em Varca, no Iraque. Isso aqui. E cada uma dessas cidades possuía um governo próprio e independente. Por isso são chamados pelos historiadores de cidade-estado. Por que são cidades-estado? Porque cada uma dessas cidades ela possui um governo próprio, independente, certo? Então, por isso que os historiadores chamam cidade-estado. Você encontra isso aqui na página 93, certo, criança? E vamos ver aqui os acádios. Envolvidos em conflitos permanentes, as cidades sumérias foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista da região pelos acádios, povo que constituiu o primeiro governo centralizado da região, o Império Acádio. Então, aqui você vai ver as ruínas da cidade de Uruk, lá no Iraque. Então, quando nós falamos sobre império, nós vamos lembrar que, mais ou menos, o que deve ser, o que vocês acham que deve ser o império? Gente, império é uma forma de governo monárquico. Monárquico quando é passado de pai para filho, quando é um rei, rainha, quando ele é soberano, sabe? E ele é passado de pai para filho. Então, eles têm esse título de imperador ou de imperatriz. Imperador para homem, imperatriz para mulher. Correto? Então, continuando nos acádios. Este império, porém, durou pouco tempo. Enfraquecido por rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades e se desintegrou. Aqui você vê essa foto aqui, a cabeça de bronze de um governante, como diz? Acadiano, descoberta em Nínive, em 1931, em Bagdá. Está no Museu Nacional do Iraque. Certo, criança? Então, vocês veem a situação. Então, vocês lembram da imagem no início da aula, da nossa aula? Pois esse aqui é um zigurate. A zigurate de Ur e religião mesopotâmica. Então, os zigurates de Ur eram templos, mas serviam como verdadeiros observatórios astronômicos. Também aqui abaixo você lê de zigurate da cidade de Ur, construído por volta de 2100 a.C. Olha, esse A minúsculo e o C maiúsculo, A antes, C, Cristo, e consagrado ao seu Nana, Deus da Lua. Porque esse assunto dessas siglas antes de Cristo, depois de Cristo, nós trabalhamos bem no início do ano, certo? No início de nossas aulas. Então, zigurate de Ur e religião mesopotâmica, aqui é a reconstituição do zigurate de Ur. Foi reconstruída, a reconstrução. Então, os sacerdotes, na tentativa de entender os sinais dos deuses, ou seja, o fenômeno da natureza, criaram um calendário lunar, astronomia, astrologia, o zodíaco. Certo?
que o zigurate, e religião mesopotâmica. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, muitos dos quais relacionados a elementos da natureza. Era a Shamash, principal deus mesopotâmico, deus Sol. Aqui está aquele. E zigurate e religião mesopotâmica. Deus Inanna, Isitá, relacionado ao amor, à fertilidade, à guerra e à justiça. Deus Inanna, Isitá, num selo acadiano 2350 a 2150 a.C. Ela está equipada com armas nas costas, tem um capacete com chifres, está pisando em um leão. Muito poderosa, né? Então, nessa atividade aqui, eu quero já mostrar para você fazer uma revisão. O que eram os zigurates? Os zigurates eram templos religiosos dos mesopotâmicos, mas acabaram se tornando centro de estudos astronômicos, não é isso? Qual o nome do zigurate que estudamos em nossa aula e sua localização? O zigurate de Ur. Onde é que fica? A localização no Iraque. Olha, vocês estão espertos. A Mesopotâmia. Agora vamos ver essa a escrita cuneiforme. Então, quando nós estamos trabalhando lá com a divisão dos períodos, do final da pré-história, que começa a pré-história, o final, quando surge a escrita, né? A gente achava que era só na Mesopotâmia, mas depois foi se ver que quase todos os outros locais apareceram a escrita, mas a gente ficou sempre presa no que surgiu na Mesopotâmia. Então, essa é a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Então, na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo que se originou da necessidade de controlar os recebimentos e os pagamentos dos templos e palácio e a circulação de produtos. Aqui você vai ver a tábua de argila com escrita cuneiforme. Cuneiforme. Por que cuneiforme? Ela tinha uma forma de cunha. Então, essa peça de ferro ou madeira cortada em ângulo agudo, usada para rachar lenha, pedras, etc. Então, por isso o nome, ela era parecida com a cunha, então vinha de cuneiforme, certo, criança? Então, vocês vão encontrar ela na página 94, certo? Falando sobre a escrita. Sobre a escrita cuneiforme. Então, nós vamos... essa escrita cuneiforme, ela era um conjunto de desenho que representava um bem. Aí, qual era esse bem? Uma cabra, uma ovelha, e sinais que indicavam as quantidades e as medidas. Com o tempo, foi se tornando mais elaborada e complexa, ou seja, mais complicada. Como assim que os acádios incorporaram práticas e saberes dos sumérios, inclusive a escrita cuneiforme, que é o caso que eu já falei ali. Então, nós vamos... os acádios, eles ficaram conhecidos por terem desenvolvido um calendário lunar com 12 meses, sendo cada mês dividido em semanas de 7 dias, certo? Então, nós já vimos o conceito de império, né? Porque nós vamos trabalhar com essa questão de império. Então, já sabemos que império é uma forma de governo monárquico, cujo soberano tem título de imperador ou imperatriz. E aqui nós vamos entrar aqui, vamos ver aqui... qual o nome da escrita mesopotâmica? Ela é hieróglifo, cuneiforme, meroítica ou aramaica. Ela é cuneiforme, já terminamos de falar agora, né, gente? Então, qual o nome dado aos templos religiosos da Mesopotâmia? Era pirâmides, era a Torre de Babel, zigurates ou palácio? Era zigurates. Então, nessa aula, certo, nós aprendemos o que, gente? Nós aprendemos sobre a localização crescente fértil, aprendemos sobre que Mesopotâmia é terra entre rios,
Aprendemos sobre os sumérios e os acádios, os igurates de Ur e religião mesopotâmica e a escrita cuneiforme, não é isso? Então, nós vamos agora partir para uma atividade. Então, isso aqui nós trabalhamos até a página 94, viu, gente? Hoje nós trabalhamos, eu fiz a revisão e hoje nós fechamos os sumérios e os acádios, a escrita e as leis, certo? Aí na próxima nós já vamos trabalhar com outros povos, certo? Nós vamos trabalhar com os amoritas e os assírios. Até a próxima.